Fala, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desenvolve. Luiz aqui com vocês, Brenão. Galera, no Desenvolve de hoje nós vamos trazer para vocês como criar uma equipe de alta performance. Lembrando, nós não somos experts naquilo que estamos falando, mas a gente separou aqui 7 tópicos para vocês que a gente... não é nem um pouco, né? Nem um pouquinho, assim, nem um pingo. Não precisa esculachar também, né? Acho que já deu pra entender. Mas a gente separou aqui pontos que pra gente é fundamental. Pra quem conhece a gente lá desde a época do Lab, a gente sabe que a gente trabalhava todo mundo junto. Todo mundo, incluindo a Andressa. Mas, de certa forma, a gente é uma equipe aqui no Lab, então... Aqui no Lab ou aqui no Desenvolve. Então... Ela tá uma confusão na cabeça dela que ela chama o Desenvolve de Lab, o Lab de Nerds, ou Entre Nerds de Desenvolve, e mano, tá desse jeito a cabeça da menina. Pior que tá tenso de verdade. Aí ela quer falar de alta performance, com a cabeça desse jeito. Nossa, que beleza. Com a cabeça desse jeito, a dicção tá péssima hoje. Bom, gente, a gente trouxe aí 7 dicas para a criação aí de uma equipe de alta performance, tá? A gente vai citá-las e comentar um pouquinho sobre, para vocês entenderem o nosso ponto de vista com relação a esse tipo de criação de equipe, beleza? Pode começar, Elu. Show. Então aqui começando, coloca as pessoas certas nos lugares certos. Seria isso. Você acha que é relacionado a você já conhecer a pessoa ou vem desde a parte da entrevista e você saber para que aquela pessoa vai entrar na função? Cara, então, eu acho que assim, quando você... A parte da entrevista é fundamental. E eu acho que você conhecer a pessoa além do só aquilo que ela tá se candidatando. Porque de repente, você conhece a pessoa e que você vê que ela se candidatou para aquela vaga, mas que ela se encaixaria muito bem em outra função. Por exemplo, a pessoa que se candidatou ali pra BDR, só que ela manja de design. Sim. E você conhece a pessoa, você conversa, sabe os hobbies dela, as atividades favoritas, aquilo que a gente faz, aquilo que ela faz no tempo livre. E você identificar isso já logo, acho que durante o processo seletivo, é fundamental para você conseguir trazer aquela pessoa e que ela performe muito melhor. Às vezes não na função que ela se candidatou, não para a vaga que ela se candidatou. Pra isso acho que requer um pouco mais de tempo, né? Não vai ser exatamente na entrevista que você vai identificar isso, certo? Mas conforme, por exemplo, a pessoa entrou... pra você ter uma base, né? Sim, a pessoa entrou, né, na empresa pra função ali de coordenador, sei lá. Dá um exemplo aí, caramba, não vem nada na cabeça. Cara, por exemplo, a pessoa se candidatou pra head de equipe. Não, head de equipe. Tá. E ela não tem um perfil de liderança. Ela não... Tipo, ela manja mais operacional do que liderança. Exato, ela não vai conseguir se desenvolver, ela vai acabar se tornando um péssimo líder, que não vai motivar a equipe, que é uma das coisas que a gente vai falar a seguir. Eu acho que nesse ponto aí, então, realmente, assim, tipo, entrou ali como BDR, sabe fazer outras coisas, mostrou que sabe fazer outras coisas, entende de outros assuntos, aí parte daí do líder, né, se for um bom líder dentro do time que foi construído, identificar isso e realocar a pessoa da maneira certa. Ponto. Matou esse primeiro tópico, certo? Certo. Então, resumindo, galera, é só questão de identificar todo o time que você tem, desde os líderes até o operacional em si. E conhecer. Procurar conhecer não só o perfil da pessoa que está trabalhando, como ela é como funcionário, mas como ela é como pessoa, as coisas que ela gosta de fazer. Às vezes ela é uma pessoa extremamente criativa, só que no trabalho ela inibe um pouco essa criatividade dela por causa da função que ela tá, e que é uma função que não exige tanta criatividade. Acho que o fundamental é você conhecer as pessoas que estão trabalhando. Isso é um ponto que é bem bacana do One. Que aí você consegue conhecer um pouquinho mais a pessoa, entender o que ela manja fazer, o que não manja. Dinâmicas também ajuda bastante você entender. Tipo, é um time comercial. E tem 2, 3 ali que manja muito de criativo, de design, que não sei o que. Você faz ali umas dinâmicas relacionadas a esse assunto, você vai identificar quais são as pessoas que têm aptidão para isso. Né? Só uma dica. Bacana, partindo aí pra segunda coisa que a gente separou. Segunda coisinha. Desculpa, invista em bons líderes. E o que você acha sobre isso? Aí é um ponto que eu não tenho tanta certeza como comentar em si, né?
Investir em bons líderes talvez seja mais relacionado a investir em quem já tem um currículo de liderança, né? Então, mas o que seria um bom líder pra você? Cara, um bom líder é aquele que consegue organizar a casinha. Um bom líder é aquele que consegue fazer com que o time realmente performa-se da melhor forma possível, né? Tipo, que vai fazer com que o time tenha os resultados, que o time engrene de uma forma orgânica ali, que vai estar todo mundo junto, todo mundo na mesma sintonia. Por quê? Porque tem um líder que tá ajudando, é um líder que tá treinando, é um líder que tá fazendo o pessoal caminhar no objetivo da empresa, né? Então, assim, investir em um bom líder, você tem duas linhas de raciocínio. Ou você vai pelo currículo das pessoas que estão entrando, se candidatando à vaga de liderança, ou dentro do próprio time. É aquela pessoa que se identificou, é aquela vem no primeiro tópico, né? Tipo, conhecendo as pessoas, identificando ali, pô, qual que é o lugar que essa pessoa estaria melhor performando. Ou seja, tipo, pô, esse cara aqui tem as características de liderança. Vou investir nele. Vou pagar um curso para ele. Vou treiná-lo, vou fazer isso para que ele se torne um bom líder. Eu acho que essa é a linha de raciocínio principal. Acho que você também que você tá numa situação de, assim, digamos, de emergência, você precisa muito contratar uma pessoa para essa função, porque você não tá dando conta de organizar toda a galera, focar mais no currículo da pessoa, fazer aquela... Eu acho muito importante, quando você tá construindo uma equipe, você fazer aquele período de teste, sabe? Pra ver como é que a galera vai interagir. Porque, por exemplo, eu, o Breno, tirando a gente como exemplo, eu, o Breno e a Andressa, a gente se deu muito bem logo de começo. A gente já começou trocando ideias, já começou um ajudando o outro, mas tem equipes que não se dão tão bem assim logo de primeira. Que na primeira vez que a gente conversou, a Andressa já quis criar um grupo no WhatsApp. É que tem muita equipe também que, tipo, quando entra gente nova, por exemplo, já acha, pô, mais gente aqui pra dividir. Mais gente pra competir, né? Tipo, não tem a visão, tipo, pô, mais gente pra agregar, mais gente pra ajudar, não tem essa visão. Então é isso que acaba tendo conflito em muitos times aí. Sim, e a galera não quer criar aquela... Assim, não é nem amizade, mas pô, ser seu colega de trabalho, poder ter essa visão de crescimento junto, de estar todo mundo ali juntando, em busca pelo mesmo objetivo. Posso partir para a terceira? Sim, senhora, basicamente é isso. Bacana. Então crie uma cultura organizacional forte. O Breno usou umas palavras tão difíceis. Desculpa. Basicamente é a cultura da própria empresa, cara. Tipo. Tem uma cultura bem definida. O que vocês fazem no dia a dia. Pô, tem dailies no dia, learning. Ter uma cultura realmente. Por exemplo, onde eu trabalho atualmente. A gente tem aí um encontro toda semana com o time inteiro, né? Todo dia. Tem o time comercial se reunindo, conversando. A gente tem a cultura de sempre estar assistindo um vídeo motivacional no início do dia, né? Porque ajuda, pô, você fala, pô, dá aquele gás ali no início do dia, principalmente nas segundas-feiras, que geralmente o pessoal tá cansado na segunda, né? O pessoal já fala, pô, mais uma semana. Aí vem aquele vídeo ali, já dá aquele gás, pô, legal. Tem a cultura também de ficar tá sempre lendo um livro, tipo, cada hora é duas pessoas que lêem esse livro, traz o resumo pra todo mundo, faz debate. Não que eu leia o livro. Mas eu li recente. Eu li um recente, tipo, fazer até uma apresentação do livro. Eu trabalhei com o Breno durante 4 meses. Foram, se eu não me... 3 ou 4 livros. O Breno não leu nenhum. Mentira, eu participei de um. Foi logo depois que eu saí, que foi eu que meti ele na forca. Exato. Mas eu não li, eu li o resumo. Ele leu o resumo. Ele queria que eu fizesse o resumo. Por que? Você já tinha lido o livro? Não, eu trabalhei em equipe? Mas era a sua vez, na minha vez, ninguém leu pra mim. Enfim, cara, é só ter uma relacionado aí a realmente a cultura da empresa, certo? Até o ponto de você ter uma cafeteira ali onde todo mundo pode servir um cafezinho, entra nesse ponto aí eu acho que de cultura. É aquele momento que todo mundo se junta pra interagir. Eu já vou até incluir o próximo tópico já, porque entra na mesma coisa de raciocínio. Peraí, só falar um negócio antes. Na empresa onde eu trabalhava, na segunda-feira, tinha o momento semear, que era assim, era 30 minutinhos ali, um pouco antes da hora do almoço, que a galera se juntava pra falar sobre qualquer coisa, menos qualquer assunto que tivesse a ver com o trabalho. Então era tipo, você fala sobre série, anime,
aquele momento pra você distrair, pra você conhecer a galera, pra você conhecer... No meu caso, eu ia só falar de anime. A galera falou de anime uma vez, eu fiquei sem entender nada. Cara, Mas eu tava fazendo idiota pra participar, né? Mas assim, é um bagulho que é legal, pô. Porque assim, relaxa a mente de todo mundo. O time fica mais relaxado, o time vai se conhecer melhor. Entendeu? É bom pros líderes conhecerem o time melhor. E na sexta tinha. Sempre rolava no final do dia, né? Sempre rolava uma dinâmica, assim. Era como se o expediente já tivesse acabado. Mas tinha aquela dinâmica pro pessoal brincar, aquele cafezinho depois do turno. Assim, no meu caso era sempre uma cervejinha, mas. Pô, dinâmica é um bagulho muito legal, velho. Sim, às vezes era um assunto um pouco mais sério pra gente estar buscando conhecimento. Às vezes era realmente uma brincadeira pra todo mundo se conhecer, pra todo mundo falar. Dinâmica de saia justa também é legal. Pô, saia justa é muito top, velho. Então, se vocês quiserem, a gente pode trazer pra vocês aqui algumas dinâmicas que a gente acha legal pra tirar aqui. A gente pode fazer umas simulações, né? Sim. Fazer umas brincadeiras assim, é legal. Gente, o próximo tópico, né, a quarta dica que a gente dá, ela entra muito com a terceira, tá? Que é a questão de ambiente, flexibilidade e autonomia. Né? Então, assim, se você tem flexibilidade na empresa que você tá, autonomia, onde você pode trazer ideias, onde você pode influenciar, isso tudo depende da cultura da empresa, né? Então, tipo, é um ambiente ali onde você tem a flexibilidade de trabalho. Então, posso entrar em um horário, preciso bater minha meta, posso sair antes do horário. Tá ligado? Isso é de acordo com a cultura oh, meu Deus, travou organizacional da empresa. Enfim. Então, assim, entra muito nisso. E por que é bom ter essa questão de flexibilidade e autonomia? Porque faz com que o time queira fazer pela empresa, porque a empresa vai fazer por ele. Sim, o time quer participar mais, né? Sim, exato. Onde o seu funcionário, o cara tá ali, ele faz... Eu tô coçando o nariz, que eu furei o nariz esses dias e tá... O cara faz LDR, o cara faz ali prospecção pro time de vendas, certo? Sim. Então, assim, se essa pessoa que tá ali só fazendo prospecção, que é uma função essencial para muitos times, mas, assim, muita gente que trabalha com isso fica, que coisa chata, que não sei o quê. Mas tá ali. E é um trabalho fundamental. Se essa pessoa tem autonomia para dar dicas, para dar estratégia, né? Tipo, com ideias, essa pessoa vai se sentir muito mais importante. Tá, gente? Então isso é muito importante para o desenvolvimento de uma equipe desde a sua base. Ela vai ter vontade de participar mais, de estar ali sempre... Exatamente. E desde a base você vai ter aí um time de alta performance. É aquilo que o nosso líder falava pra gente, né, Breno? Nenhuma ideia idiota. Nenhuma ideia idiota. Nenhuma ideia idiota. Embora as minhas do Breno sempre eram idiota. Não era idiota, é que as nossas relacionavam mais ao que a gente faz hoje no YouTube do que a nossa função de trabalho. A gente tá falando mais da equipe comercial porque o Breno... a gente tem mais experiência. O Breno ainda trabalha na equipe comercial. E eu já trabalhei na equipe comercial. Então é o que a gente tem mais de experiência. E no final do vídeo, gente, eu tô falando aqui do nosso líder porque o cara é uma inspiração total, né? Babando ovo dele. Eu vou deixar o Insta dele aqui pra vocês seguirem. Porque, assim, em questão de treinamento, vendas, desenvolvimento, o cara... Mano, e aproveitando sobre esse rolê de venda, lá no Insta do Lab, eu vou deixar uns stories lá pra vocês, marcando 2 pessoas, o nosso líder e o Slander, que eles vão criar um treinamento, estão criando um treinamento, acho que vai sair próxima semana, próximo mês, não entendi direito, mas vale muito a pena seguir eles lá, porque os caras são feras e são realmente autoridade naquilo que eles falam. Os dois são muito bons, né, falando mais do nosso líder, né, que é o Miguel. Cara, eu vou deixar assim o Insta dele aqui. Seguem ele lá. Cara, quem quer conhecer sobre vendas, segue esse cara. O cara é monstro. Porque o cara ele é sensacional, sensacional, mano. O Miguel é sensacional. Mano, o jeito que ele ensina, o jeito que ele mostra, o jeito que ele traz as informações pro time é muito, muito superior e faz totalmente. É aquele negócio, invista em bons líderes. Ele é um ótimo líder, cara. Excelente. Partindo aí, gente, pra quinta coisinha que a gente separou, eu vou chamar de coisinha mesmo. Coisinha, velho. Quinta dica. Quinta dica que a gente separou é treinamento.
invistam em bons treinamentos. Isso. Falando nisso, o Miguel também é excelente para treinamento. Amigo, a gente tá babando muito ovo dele. Eu não trabalho mais pra ele, mas eu admiro muito ele. Pra mim, eu guardo ele no fundo do meu coração, porque ele é realmente detalhe, gente, excepcional. Assim, onde eu trabalho, onde a Lu trabalhou com a gente, cada um é de um canto do Brasil, cara. Ninguém tá perto de ninguém. E esse ano eu tive aí a experiência de conhecer o meu líder, né, que é o Miguel, pessoalmente. E, cara, ele pessoalmente, ele é mais da hora do que por chamada de vídeo, cara. Porque, velho, ele é muito gente boa, velho. É muito fora da caixinha. O homem é incrível. É incrível, é incrível. E ele tem a minha altura, cara. Ele é baixinho que nem eu, parça. Acho que eu não devia ter passado essa informação. Acho que essa informação que deixou o Breno mais feliz. Mas não era pra eu ter falado isso. Mas tudo bem. Tudo bem, vai, segue o baile. Então, enfim, assim, gente, treinamento eu acho que é o crucial pra qualquer coisa, cara. Tudo que você quer aprender, você precisa estudar. Tudo que você quer fazer, você precisa estudar. E o treinamento ajuda muito, cara. Pô, eu quero fazer um atendimento melhor. Treinamento de atendimento ao cliente. Eu quero desenvolver a minha oratória. Treinamento de oratória. Tudo tem treinamento. Tudo. E até pra criação de equipe tem treinamento. Tem treinamento. Às vezes é um cursinho que você faz ali. Você tá trocando ideia com um líder de alguma outra empresa, alguém que tem um pouco mais de conhecimento naquilo, alguém que tenha boas dicas pra te dar. Até livro é, de certa forma, uma maneira de treinamento. Sim, com certeza. E o desenvolvimento de cada um dentro do time é muito importante. Seguindo aí pra sexta dica, promova uma comunicação transparente. Cara, aí tá um ponto que é bem difícil pra mim, porque é muito difícil eu começar a conversar com alguém. Depois que a gente cria amizade, beleza. Mas qual é a função do time? Se tem uma comunicação transparente onde todo mundo tem liberdade, isso não se torna um empecilho pra pessoa se abrir, pra pessoa conversar, pra pessoa dar ideia, pra pessoa dar opinião, entendeu? Porque assim, muitos times com qual eu fiz parte, eu não fazia parte do time, eu tava só ali. Por quê? Porque não trabalho, não uma equipe. Exato, porque não tinha essa abertura de comunicação. Os próprios líderes não conversavam com a gente, não dava orientação, não tinha essa comunicação, né? Então, faz total diferença, porque a partir do momento que o líder tá aqui do seu lado, fala, vamos fazer junto, o que você acha? Pede a tua opinião, chega em você e fala, mano, me ajuda nisso. Aí você se sente parte do time, aí você começa realmente a fazer parte daquela equipe, e aí você vai performar de uma maneira superior, porque você vai querer fazer, você vai querer se comunicar, você vai querer conversar e dar as ideias que você tem. Então ser transparente nesse ponto, é ideal. Porque a partir do momento que você é uma pessoa fechada dentro de um time, é prejudicial tanto pro time quanto pra você mesmo. Quanto pro seu próprio desenvolvimento, né? Sim, com certeza. Eu falo isso por experiência própria. Entendeu? Porque eu já fui muito de times que eram fechados. Que não tinha comunicação e é muito ruim. Assim, amigo, eu não quero te expor não, mas eu vou falar. O Breno é assim até, tipo, comigo. Porque às vezes a gente tá falando alguma coisa e eu falo muito. Eu adoro falar, ontem eu mandei um áudio de 4 minutos pra ele ficou irritado, aí ele reclamou, eu fiquei irritado com ele. Só que ele, às vezes, o Breno ele é uma pessoa que não gosta de conflito. Então, quando a gente tem algumas ideias opostas, ele fica meio naquele de eu vou concordar só pra evitar briga. Ontem ele mandou isso, eu tenho um print disso. Ele realmente falou, eu vou concordar só porque eu não quero brigar contigo. Aí eu falei, mano, a gente tem que falar, a gente tem que conversar, porque pro próprio desenvolvimento, a gente tava falando sobre os canais ontem, pro próprio desenvolvimento daquilo que a gente está fazendo, é importante que a gente tenha conflitos saudáveis. Que a gente tenha essa comunicação transparente e que a gente fale o nosso ponto de vista. Não gostou? Paciência, irmão. É igual política. É falar aquilo que a gente pensa, é claro, sem ofender ninguém, sem xingar ninguém, sem cometer nenhum tipo de crime. Tá certo que você tava quase me batendo ontem, mas... Não, ontem eu tava muito irritado. Mas é você poder ter essa comunicação saudável, esses conflitos saudáveis, esse embate de ideias, esse embate de opiniões, pra assim todo mundo crescer junto, pra você ter um pouco mais de empatia e olhar o ponto de vista da outra pessoa, olhar como aquela pessoa pensa, e eu acho isso de extrema importância. Maravilha, galera, pra gente fechar aqui, foque em metas e resultados. Que é o que o nosso próprio líder sempre falou. Foca no teu resultado, foca na sua meta e não na hora, não no teu horário, não no tempo que você tem que trabalhar. Foca naquilo que você tem que fazer. Exato. Tá, isso individual e isso time, tá, gente? Porque se tem uma equipe onde ela tá focada no mesmo resultado, no mesmo ponto final ali do mês, do ano e etc., todo mundo faz acontecer.
Sim, e acho que assim, a gente tá falando aqui muito de equipe comercial e tudo, mas colocando a... Não, isso é pra tudo, cara. Colocando a equipe do Desenvolve e do Entrenet, que somos youtuber, quando a gente tá focado em uma meta nos resultados, é muito difícil, porque assim, quando você tá muito empolgado com alguma coisa, quando você quer que aquela coisa aconteça o mais rápido, você às vezes começa a focar no lado errado da coisa. Você deixa um pouco, tipo, no meu ponto de vista, deixa um pouco a meta de lado, o resultado de lado, e começa a focar num outro tipo de resultado. E ó, quando você pensa na meta, quando você foca na meta e no resultado, você começa a pensar em como que você vai fazer para chegar no seu objetivo mais rápido. E cara, não é você chegar no seu objetivo de qualquer maneira, não é você cumprir as suas metas de qualquer maneira. É você fazer aquilo com qualidade, com entusiasmo naquilo que você está fazendo. Enfim, é você fazer aquilo com qualidade, com dedicação. E não focar só na quantidade. Deu pra entender, né? Bom, gente, eu vou fazer um comentário aqui sobre este comentário que ela está falando, sobre este item dessa dica que estamos falando. É um tapa na cara que ela tá me dando aqui nesse momento, mas eu vou concordar com ela pra gente não brigar neste momento, porque a gente tá gravando um vídeo. Enfim, mas é essa linha de raciocínio mesmo, galera. É a questão de você focar realmente no que você tem que fazer e ponto. É entender o que você precisa fazer, o que você precisa caminhar até chegar nas suas metas e resultados. Então é ficar realmente focado naquilo que você precisa apresentar no final do mês ou no final do ano do seu time. Tá, gente, galera? Ontem eu li uma coisa, eu tirei print e eu quero muito mostrar aqui pra vocês, porque eu achei, cara, sensacional. O processo ele é lento, mas desistir não acelera. Foca. Eu achei isso extremamente coerente e eu precisava passar isso pra vocês. Matou. Encerrou a última dica perfeitamente. Galera, então é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é um assunto super bacana. Deixa a sua opinião sobre cada item que a gente citou aqui, gente. Deixa a experiência de vocês, se vocês acham que trabalham numa boa equipe, o que poderia melhorar na equipe de vocês. Quais outras dicas você tem para o desenvolvimento de uma boa equipe? Se precisar de alguma dica também, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo todo mundo, tá bom? Show, gente. Segue a gente lá no Instagram do Lab, @lab.cast. A gente tá trazendo conteúdos diários para vocês lá. Toda vez que sai um vídeo, tem um conteúdo maneiro lá pra vocês. Tem stories que deu o Breno falando. Tem bastante coisa. Segue a gente lá no TikTok. No Kawaii também. Porque... No TikTok também, você não é porque no TikTok é só a minha conta. Mas se você quiser te seguir também, eu biscoito a beça lá. Mas... no Kawaii... Enfim, galera, vocês entenderam, né? Em breve vai sair vários outros conteúdos legais. É isso, gente. Um beijão e até o próximo.